pessoal, que estamos mais uma vez para mais um vídeo. Quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. E nesse dia nós queremos abordar o tema que fala sobre o arrebatamento da igreja. Este é um fato profético que está para acontecer, o arrebatamento da igreja. Tanto os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, como o próprio Jesus, falou que viria buscar aqueles que lhe pertencem. Mas nós queremos falar sobre o arrebatamento da igreja, baseado em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 18, que nós encontramos ali uma história do profeta Elias e o profeta Eliseu. Quando o profeta Elias ele foi arrebatado aos céus. E nós encontramos ali, nesta história, neste episódio, um ato profético a respeito do arrebatamento da igreja. O que é um ato profético? É uma história bíblica que nos mostra ali que aquilo ali não é somente um episódio bíblico, mas é algo que nos remete ao futuro, que nos leva a pensar no que pode estar falando aquele texto sobre um futuro. E nós encontramos ali que Eliseu foi chamado para seguir o profeta Elias, e ele estava seguindo Elias. Nos últimos dias de Elias aqui na face da terra, ele esteve com Elias tanto na cidade de Gilgal, em Betel, em Jericó, e chegou até o Rio Jordão. Quando depois que o Rio Jordão se abriu, eles passaram, Elias foi arrebatado aos céus. E o que nós podemos perceber aqui nesse texto, que tanto o profeta Eliseu como os discípulos dos profetas sabiam que Elias ia ser arrebatado. Isto é realmente um fato interessante. Quando Eliseu chegou com Elias em Jericó e em Betel, os discípulos dos profetas vieram ao encontro de Eliseu e disseram para ele: você está sabendo que o Senhor vai arrebatar Elias sobre a sua cabeça em um redemoinho? E Eliseu dizia: eu sei. Com isso aqui nós podemos ver que é um ato profético a respeito do arrebatamento da igreja. Existe aí pensamentos, ideias, doutrinas, ensinamentos de que nós não vamos saber o dia do arrebatamento da igreja. E baseado na palavra que Jesus disse, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai sabe aquele dia. Mas veja, quando Elias estava para ser arrebatado, os profetas, os discípulos dos profetas, todos eles estavam sabendo. E por que será que no futuro isso também não poderá acontecer? Eu acredito, baseado nisto daqui, que nos finais dos tempos, quando estiver próximo ao dia do arrebatamento da igreja, todos aqueles que são fiéis ao Senhor, todos aqueles que estão servindo ao Senhor, todos aqueles que estão em comunhão com Deus, que estão esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, todos serão conscientes e saberão que está no dia do arrebatamento da igreja. Quando os profetas encontravam com Eliseu, eles falavam claramente. Por que eles sabiam? Porque eles eram servos fiéis ao Senhor. Eles estavam em comunhão com Deus, eles estavam em comunhão com o profeta. E o profeta havia transmitido a eles que chegou o dia que ele seria arrebatado. Então eu acredito que isso aqui é um ato profético, nos mostrando que quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, que todos nós esperamos, a igreja vai estar sabendo. O mundo não vai estar sabendo.
As pessoas que desviaram não vão estar sabendo, embora até possam ser informadas por algum cristão que o dia do arrebatamento está marcado pelo Senhor, mas não vão acreditar. O mundo também não vai acreditar que o arrebatamento da igreja está próximo. Então, eu entendo que através deste ato profético, a igreja poderá saber sim o dia do arrebatamento. Agora talvez você possa dizer, mas se a igreja ficar sabendo o dia do arrebatamento, ela vai avisar outras pessoas, e as pessoas, quem sabe, vão se arrepender no último momento mesmo. Eu não acredito que isso possa acontecer, meus prezados, porque nós sabemos constantemente que todos estão falando que o dia do arrebatamento da igreja está próximo. As pessoas que ensinam sobre as Escrituras, aqueles que ensinam sobre a escatologia, estão dizendo que não falta mais nada para o arrebatamento da igreja, a não ser a manifestação do anticristo. Nós sabemos que o mundo está sendo preparado para um governante mundial. A nova era, ela vai realmente ser instaurada, vai ser implantada neste mundo, e um governante mundial, ele vai se estabelecer. E não está faltando nada, a não ser a manifestação do anticristo, que se apresentará como um governante que vai solucionar os problemas deste mundo. Ele vai trazer soluções para problemas epidemiológicos, ele vai trazer soluções para problemas financeiros, ele vai trazer solução para problemas que o mundo está enfrentando hoje. E esta pessoa então vai ser elevada a governante mundial. O mundo está encaminhando para isso. Então, a única coisa que está faltando realmente para a igreja ser arrebatada é o aparecimento do anticristo, desse governante mundial que o mundo está esperando, e que a igreja sabe que ele vai aparecer como o último sinal para o arrebatamento da igreja. Então nós podemos entender que, além da igreja estar consciente, estar certa que o dia do arrebatamento chegou, uma outra coisa também que nós vemos no texto do arrebatamento de Elias é que o arrebatamento de Elias foi uma coisa visível. Muitos estão dizendo hoje que o arrebatamento da igreja será algo invisível, mas não existe no Novo Testamento nenhum texto bíblico que mostre isto. E quando nós vemos o arrebatamento de Elias, Eliseu, depois que atravessou o rio Jordão junto com Elias, ele fez um pedido para Elias, porque Elias falou para ele: pede-me o que você quer e eu vou te dar. Então Eliseu pediu para Elias porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E Elias disse: dura coisa pedistes, mas se você me vires quando for tomado de ti, vai ser concedido. Mas se você não me vires sendo tomado de ti, não vai ser concedido o seu pedido. E eles estavam caminhando, conversando, e de repente apareceu-lhe carros e cavalos de fogo, e Elias, visivelmente, diante de Eliseu, ele foi arrebatado. Eliseu viu Elias sendo levado num carros e cavalos de fogo e num grande redemoinho, e foi levado aos céus. Então eu acredito, meus prezados, que a igreja, quando chegar o dia do arrebatamento, as pessoas não vão desaparecer da face da terra. Não haverá um desaparecimento de multidão de pessoas, não. Essas pessoas serão elevadas na frente de outras pessoas para os céus. Deus tem interesse em que as pessoas saibam que esses cristãos, que esses servos fiéis ao Senhor foram arrebatados diante dos seus olhos e foram levados para o céu. A Nova Era tem um livro que fala que quando houver a implantação do novo governo mundial, quando houver a implantação de uma nova liderança espiritual, aqueles que estiverem contrários
aqueles que não aceitarem este novo governo, esse novo líder espiritual mundial, eles serão levados por discos voadores, eles serão abduzidos e serão levados por discos voadores a outros planetas. E lá eles serão doutrinados, lá eles serão ensinados. Eles dizem que isto vai acontecer. Mas o que o diabo sabe é que nesse período em que a igreja começar a resistir o novo líder mundial espiritual, a igreja vai ser arrebatada. Mas o diabo, sabendo disso, já forjou esta história que a nova era está pregando. Então, o mundo vai precisar saber, não que os cristãos foram abduzidos, mas que Jesus veio arrebatar a igreja. Então, eu acredito, pela história de Elias, que o mundo vai ver os que estão sendo. Quando nós vemos também, meus prezados, Jesus sendo arrebatado aos céus, depois que ele cumpriu a sua missão de redentor deste mundo, ele estava diante de mais de 500 pessoas e ele foi elevado aos céus, visivelmente. Ele não sumiu, ele não desapareceu, mas ele foi levado aos céus até que ele sumiu por causa da distância diante dos olhos dos discípulos. Então a igreja, nós podemos entender que ela vai ser arrebatada e não vai ser um desaparecimento, não vai ser um sumiço de pessoas, coisas inexplicáveis. Deus quer que as coisas que Ele quer fazer e que Ele vai fazer seja notificado a todos. Louvado seja. Então, uma outra coisa que nós vemos no arrebatamento, neste episódio de Elias e Eliseu, é que quando estava próximo ao arrebatamento de Elias, Deus manifestou o seu poder e coisas extraordinárias aconteceram, sinais aconteceram. Quando Deus está para manifestar o seu poder, quando Deus está para revelar a sua vontade, quando Deus está para intervir na história da humanidade, Ele sempre se manifesta com sinais. Deus não vem somente com a sua palavra, Ele vem com sinais. Para quê? Para impactar as pessoas. Isso nós vemos quando o povo de Israel foi tirado do Egito. Faraó estava resistindo à ordem de Deus dada através de Moisés. E o que aconteceu no Egito? 10 pragas vieram sobre o Egito. O Egito foi realmente atingido, foi impactado pelo poder de Deus. Deus queria mostrar para os egípcios que existia Deus e que aquele Deus estava interessado no seu povo e estava tirando o povo. E os sinais que Deus mandou provou que Deus estava naquele negócio, que Deus estava dirigindo Moisés. E eu acredito que para os finais dos tempos, quando a igreja estiver para ser arrebatada, quando Deus der ordem aos seus anjos para que as trombetas sejam tocadas e a igreja seja arrebatada, a igreja vai ser reavivada pelo poder do Espírito Santo. Igrejas serão levantadas, Deus vai mandar sinais e prodígios, maravilhas vão acontecer neste mundo, coisas. O mundo vai ser abalado pelo poder de Deus na igreja. Veja, quando Elias estava para ser arrebatado, poucos dias antes aconteceu uma seca de mais de 3 anos. Depois que Elias se apresentou, mostrando que Deus estava naquilo, ele desafiou os profetas de Baal e os profetas de Acera, os levou ao Monte Carmelo e lá eles não conseguiram nada com o seu clamor ao Deus que não existe, a um Deus que é cego, que é mudo, que é surdo. Mas quando Elias começou a clamar a Deus, a Bíblia diz que desceu fogo dos céus e consumiu aquele holocausto. E o povo foi impactado pela presença de Deus. O povo viu que Deus estava com Elias e disseram: só o Senhor é Deus. E depois daquele sinal, daquela maravilha, Elias sobe novamente ao monte e lá ele ora ao Senhor, pedindo chuva,
porque já faziam 3 anos e meio que não chovia, havia uma seca, havia fome, havia necessidades. E Elias então sobe ao monte, clama a Deus, e vem então uma torrencial chuva dos céus. Deus começa a mandar sinais para provar que ele está para fazer alguma coisa extraordinária. Quando Eliseu com Elias estavam para atravessar o rio Jordão, o que Elias fez? Pegou a sua capa, tocou no rio e aquele rio se abriu e os dois passaram em seco. Eram sinais de Deus. E de repente, quando Deus manda os seus carros e cavalos para recepcionar, para arrebatar Elias, Deus, ele manifesta o seu poder. Quando Elias estava para ser arrebatado, Deus mandou carros e cavalos de fogo. Eu acredito que houve fogo, que houve vento, houve realmente uma mudança, porque Deus estava intervindo na história da humanidade. Sempre que Deus está intervindo na história da humanidade, Deus manda sinais. Quando Jesus estava morrendo ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o céu escureceu, houve terremoto, os mortos ressuscitaram e por 3 horas houve trevas, porque Deus estava intervindo. Sempre Deus vai mandar sinais. E eu acredito, meus prezados, que quando a igreja estiver para ser arrebatada, quando chegar o momento exato, o povo de Deus vai estar sabendo que chegou o momento, porque os sinais, as maravilhas de Deus, o poder, a igreja vai passar por um grande e glorioso reavivamento espiritual. Do mesmo modo, da mesma forma que a igreja, ela nasceu num grande reavivamento espiritual. Da mesma forma que a igreja nasceu com o Espírito Santo se manifestando e grandes sinais e maravilhas acontecendo, assim vai ser também nos dias próximos ao arrebatamento. Deus vai enviar sinais, Deus vai manifestar o seu poder, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele não quer que as pessoas se percam, mas pelo contrário, Ele quer que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. Então ele vai enviar muitos sinais. Haverá uma colheita de almas muito grande nos finais dos tempos, porque Deus, ele vai manifestar o seu poder. Assim como próximo ao arrebatamento de Elias, aquele período foi marcado por sinais, por maravilhas, Deus vai fazer isso também nos últimos tempos. Haverá um derramamento do Espírito Santo, haverá manifestação em abundância do poder de Deus. Nações se entregarão a Jesus Cristo, declarando como Senhor e Salvador. Milagres, maravilhas, sinais dos céus vão acontecer e então Jesus vai arrebatar a sua. Este é um entendimento que eu tive da palavra de Deus baseado nesse texto. Que assim como nos dias do arrebatamento do profeta Elias, todos os servos de Deus, todos os profetas de Deus sabiam do arrebatamento de Elias, assim também, quando estiver próximo ao arrebatamento da igreja, o povo de Deus vai estar totalmente informado sobre este dia. O arrebatamento não vai ser um arrebatamento invisível. Assim como Elias foi arrebatado visivelmente, assim como Jesus foi arrebatado visivelmente, todos viram Jesus indo para o céu, o mundo vai ver isso aí e o mundo vai ser impactado por isto que vai acontecer. Deus quer que isto seja também nos dias próximos ao arrebatamento. Grandes maravilhas Deus vai permitir que aconteça. Por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia e quer nos despertar para o conhecimento da verdade. Quer nos despertar para uma vida que agrada a Deus. Eu acredito que, como disse Deus no passado aos profetas, Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
nos últimos tempos, Deus vai mostrar que está na hora do arrebatamento. Deus vai revelar, e aqueles que estão firmes, aqueles que têm o Espírito de Deus na sua vida, eles vão entender que realmente chegou a hora do arrebatamento. Mas aquele que não tem o Espírito de Deus, ele está fora do caminho de Deus, ele está distante de Deus, e ele poderá ficar neste mundo para ver o reinado do anticristo, porque o anticristo vai reinar sobre esta terra, para poder cumprir assim a palavra de Deus. Que você possa ficar com esta palavra, uma meditação, um entendimento de um episódio bíblico do passado, que pode nos remeter ao futuro, um ato profético da palavra de Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.